Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 17. Gênesis, capítulo 3, versículo 17. A mensagem de hoje tem esse título: Pecar dá trabalho. Realmente é uma verdade, pecar dá trabalho. Gênesis 3,17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Vamos voltar a ela algumas vezes. O título da mensagem de hoje vamos falar sobre pecado. Pecado dá trabalho, gente. Eu vinha no caminho pensando, e tem uma frase que se tornou um axioma, né? De que o ser humano, ele só tem duas certezas no mundo. Chegou no mundo, ele tem duas certezas. Uma é que vai morrer. Isso consequência do pecado, né? E a outra é que vai pagar imposto. Essa é uma frase muito comum, né? Duas certezas. O resto não há certeza nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas essas duas eu queria acrescentar uma outra certeza, que está intimamente ligada com a primeira que eu citei, né? De que a gente vai morrer. Essa é uma certeza. Todo ser humano chegou ao seu tempo de consciência, vai ter essa certeza. Um dia eu deixarei de existir, eu vou parar de respirar. A outra certeza é que eu vou pagar imposto. E a terceira é que eu vou pecar. Essa é uma terceira certeza. Eu e você, nós somos pecadores. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado, esse já está pecando, porque está mentindo. Alguém que diz assim: olha, eu não tenho pecado, eu nunca pequei, eu não tenho uma vida de pecado, essa pessoa, a palavra do Senhor diz que já está pecando. Por quê? Porque é uma mentira. Então há três certezas para nós seres humanos, a partir do momento que nascemos: de que vamos pecar, de que vamos morrer e também que vamos pagar impostos. Mas eu quero falar sobre esse trabalho, gente, que o pecado traz a reboque. Antes desse episódio aqui de Gênesis 3, o ser humano não sabia o que era pecado. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra pecado tem esse significado: errar o alvo, errar a marca, errar o propósito. Esse é o significado da palavra pecado. E é natural que quando a gente fala de pecado, a gente já pense, me permita usar essa expressão, né? A gente já pensa naqueles pecados cabeludos, né? Então, quem diz que não tem pecado? Ah, pastor, eu não mato, eu não roubo, eu não fraudo ninguém. Só que na concepção da palavra, tá, gente? Pecado é eu errar o alvo que Deus estabeleceu para a minha vida. Então, para todo ser humano, Deus estabeleceu uma meta, um alvo. Por exemplo, sabe quando eu, como pai, você como mãe, erra e pode estar pecando? Quando a gente erra o alvo daquilo que Deus estabeleceu para a gente ser para os nossos filhos. Então, por exemplo, se eu como pai, eu não dou exemplo para os meus filhos, discipulando-os, levando-os a uma vida com Deus, isso já é pecado. Por quê? Porque Deus estabeleceu para cada pai, para cada mãe, um alvo. Então, eu como pai, como mãe, graças a Deus hoje você já conheceu a palavra, o Senhor já te libertou disso.
Mas se houve um momento da sua vida em que você se sentia muito confortável, à vontade, em xingar palavrão na frente dos seus filhos, marido agredia a esposa agredia o marido na frente das crianças, eu, nesse momento, estava errando o alvo de algo que Deus estabeleceu sobre a minha vida, e isso é pecado. Então, esse é o ponto de partida, né? Primeiro a gente entender o que é o pecado. O pecado é quando eu erro o alvo daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Isso em todas as áreas. Quando eu falo de alguém, quando eu fofoco, isso é pecado. Aliás, o pecado que Deus mais abomina, né? A palavra do Senhor fala sobre 6 coisas que Deus aborrece. E aí fala desses cabeludos que eu falei, né? Derramar sangue inocente, pés que se apressam para fazer o mal, a língua mentirosa. E aí a 7ª é aquilo que Deus abomina, né? Que é o quê? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, se dentro de uma família eu já fui alguém que levei e trouxe, isso é errar o alvo de bênção para a família. Nessa manhã a palavra é uma palavra de reflexão, irmãos, para a gente também se desvencilhar de certos mitos, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem pecado porque a gente está pensando naqueles que são mais aparentes. Mas então esse é o ponto de partida, que a partir de agora eu tenho esse entendimento. O pecado que eu posso cometer é quando eu erro o alvo daquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. É quando eu me desvio do caminho. Deus estabeleceu um caminho para mim. Se eu me desviar desse caminho, eu estou pecando. E isso tem consequências. Por isso que o título para essa mensagem dessa manhã foi esse: o pecado dá trabalho, ele acarreta trabalho, ele traz como consequência trabalho. Antes dessa queda aqui, gente, o ser humano não tinha trabalho, o ser humano não tinha dificuldade, o ser humano vivia num lugar perfeito, de perfeição, não precisava plantar para comer, era Deus quem o sustentava, não tinha dores, não tinha sofrimento. Era o estado de perfeição físico, emocional e espiritual. Entenda isso. Antes desse episódio de Gênesis 3, o ser humano vivia no estado de perfeição físico, emocional e espiritual. Então, o ser humano caiu. Vocês conhecem a história, eu não quero entrar nos detalhes. A serpente foi lá, começou uma conversa com a mulher, começou um diálogo, algo já para a gente aprender, tá, gente? Nenhuma falha, nenhum pecado, nenhuma falta nossa acontece da noite para o dia. Ontem estava tudo bem, hoje é o que veio à tona, é o que veio à luz. Porque normalmente o errar o alvo demanda um tempo. Quando a gente olha o diálogo entre a serpente e a mulher, a gente percebe que não foi algo de uma semana, não foi algo da noite para o dia. Eu sempre faço um paralelo, aquele episódio na vida de Sansão, né? Quando a palavra diz que durante muito tempo ele escondeu de Dalila o segredo. E ela perguntava: qual é o segredo da sua força? E ele dizia que era uma coisa, dizia que era outra, né? Já estava pecando, né? Porque ele estava mentindo. E aí eu gosto desse texto, quando a palavra diz: e ela o cansava exaustivamente dia após dia. Aí é que está o problema. Porque quando o pecado de fato chega, se concretiza, eu vou falar nessa manhã rapidamente sobre o processo do pecado. O pecado tem um processo, tá, gente? Nas nossas vidas, na minha e na sua vida, o pecado sempre vai seguir esse processo que Tiago fala. Tiago traz como é a sequência do processo. Foi assim na vida de Sansão, até que chegou aquele dia que ele não aguentou mais, porque a palavra diz que Dalila,
Dia após dia o cansava, perguntando: qual é o segredo da sua força? O que vai acontecer se lhe tirarem algo que eu não sei o que é, mas eu quero que você me diga? E a palavra diz: então ela o cansava exaustivamente, dia após dia. Entenda que essa conversa aqui da serpente com a mulher, com Eva, foi uma sequência de dia após dia de conversa. E qual era a conversa? Foi isso mesmo que Deus te diz? Você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E a mulher diz o quê? Não, não foi isso não. Ele disse que a gente pode comer de qualquer árvore, de qualquer fruto. A gente só não pode comer da árvore que está no centro do jardim. A gente não pode nem tocar, porque Deus disse que no dia que comer, a gente vai morrer. Pronto. Esse diálogo durou um tempo. Então a serpente disse para a mulher o quê? Não, você entendeu errado. Ele não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Houve um tempo, tá, gente, de conversa. Aí vocês conhecem a história. A mulher come, oferece para o seu marido, ele também come. E então seus olhos se abrem, eles percebem que estão nus, se escondem, pegam folhas de figueiras, fazem para si roupas e ficam escondidos. Por quê? Porque Deus apareceria na viração do dia. Então eles ficam escondidos. Então Deus aparece e começa a perguntar, né? Adão, onde você está? Onde está você? Depois que eles se apresentam, Deus então traz toda a consequência. O que aconteceria com o ser humano a partir daquela falha, a partir daquela ruptura? E aí eu quero convidar você para a gente ler esse momento, um pouquinho mais para trás de onde a gente começou. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Todos acharam? Amém? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Que interessante, né? Deus não precisa perguntar onde a gente está. Ele é onisciente. Deus estava chamando o homem para quê, gente? Para uma conversa. Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Primeiro trabalho que o pecado dá é o que, gente? Escondê-lo. Pecado é um trabalho, gente. Já viu alguém no pecado da mentira? Você sabe como é o processo da mentira, né? Se você precisar contar uma mentira para sustentá-la, você agora vai ter que ter um trabalho colossal, inclusive de acrescentar outras à primeira. Sim ou não, gente? Sim. Você já esteve nesse lugar? Possivelmente todos nós já estivemos nesse lugar. Sabe, para se safar do momento, se livrar do momento, aí você, não é uma mentira não, é só uma meia verdade, né? É aquilo que se chama de sofisma, né? Então estou contando ali alguma coisa pronta. A partir desse momento, se você soltou essa mentira, o que você vai precisar agora é fazer o que o ser humano fez naquele momento. Ele se escondeu. Só que a palavra diz que não tem nada oculto que não seja revelado. Por isso que pecado dá trabalho. Por isso que é melhor, né, gente, viver na luz. Na luz não dá trabalho, tudo está exposto. Viver na obscuridade, viver na sombra, dá trabalho. E o ser humano buscou isso, né? Pecou, viu que estava nu, fez roupa de figueira e depois se escondeu, ou pelo menos tentou, né? Então Deus lhe perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que lhe proibi comer? Aí agora começa o jogo de empurra, né? Porque é isso que acontece, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade. Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou à mulher, então a mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí agora Deus começa a trazer as sentenças, né? Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre seu ventre você rastejará e
pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Agora para a mulher. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. A gente está numa manhã de aprendizado, né? Então eu preciso abrir um parênteses para trazer sim uma explicação e um ensinamento, né? Por quê, gente? Porque tem gente desavisada que não lê a Bíblia, que chega a dizer que o pecado, esse pecado aqui, né, o pecado original foi quando o homem conheceu a mulher sexualmente, né? De que esse fruto aqui seria a intimidade sexual do homem e da mulher. Lé do engano, tá? Essa pessoa não conhece a Bíblia, porque aqui está provado que Deus está dizendo: a partir de agora eu vou multiplicar teu sofrimento na gravidez. Eu só posso multiplicar algo, gente, que já existe, porque 0 multiplicado por 0 é nada. Mas alguma coisa multiplicado por alguma coisa trará algum tipo de sofrimento. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então aqui está claro, Deus está dizendo: na gravidez agora eu vou multiplicar algum tipo de sofrimento que havia antes. Segunda coisa que Deus traz, Ele diz para a mulher: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Na hora de parir agora, né? Com sofrimento você dará a luz. Com sofrimento. Isso nos faz entender de que antes não tinha sofrimento. Agora haverá multiplicação de um sofrimento na gravidez, e na hora de dar a luz, agora será também com sofrimento. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Consequência do pecado. Agora para o homem, né? E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher. Só um parêntese aqui, tá, gente? Que tem gente que ama pegar a Bíblia para mandar torpedo e mensagem para os outros, né? Olha, Deus diz que não é para ouvir a mulher, não. Deus está dizendo aqui porque você ouviu a mulher para o erro. Aliás, meu irmão, se você não ouve sua mulher, eu sinto muito, porque você tem uma chance muito grande de dar um monte de cabeçada na sua vida. Aliás, quer ter um casamento abençoado, casamento próspero, faça tudo em comum, em combinação. Vocês podem até errar juntos, mas tenho certeza que vocês vão acertar muito mais se vocês dois andarem assim, ó, juntos. É o que diz Amós 3:3. É o texto que eu mais uso quando vou celebrar casamento, né? O que é que diz o profeta Amós? Andarão dois juntos se não houver acordo? Então entenda que aqui Deus está falando sobre o homem ter ouvido a mulher para um erro, não que ele não deve ouvir a mulher, né? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ou seja, a terra que você vai viver, agora você vai ter que lidar com ela, porque ela será amaldiçoada. Esse é o resultado do seu pecado. O trabalho agora é você ter que se acostumar a lidar com uma terra amaldiçoada. E a partir de agora você terá sofrimento para se alimentar. Você agora vai se alimentar, mas como resultado do sofrimento. Ela lhe dará espinhos. Resultado de quê, gente? Do pecado. Ela lhe dará ervas daninhas. Resultado de quê? Do pecado. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Tem mais. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Isso quer dizer que antes disso o homem não precisava suar, trabalhar. Aliás, a palavra trabalho, né, vem da origem daquele instrumento de tortura da Idade Média chamada tripalium, né, que era um instrumento de tortura. Daqui surgiu o trabalho, suor, dor. Você comerá o seu pão até que volte à terra. Aqui está outra consequência, né? Você vai voltar para a terra. Gente, antes disso, Deus nunca tinha falado com o ser humano sobre esse negócio de voltar à terra. Aqui sim. Por quê? Porque antes o ser humano vivia no estado de perfeição. Agora Deus está dizendo, até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó
voltará. Esse foi o trabalho que o pecado trouxe ao ser humano. E que todos nós, por consequência disso, precisamos viver. Esse é o ponto de partida. Agora vamos entender, gente, sobre o pecado. Precisamos entender como princípio que antes do pecado, ouça bem o que eu vou lhe dizer, sempre vem o embaraço, tá? Antes do pecado chegar, de fato, batendo a porta, como disse Deus a Caim, né? Logo em sequência, nessa mesma família, né? A primeira família, gente, que vivia no lugar de perfeição, se torna uma família desastrosa, né? Porque como sequência disso, logo depois, nasce Abel, nasce Caim, e vocês conhecem a história, né? Abel oferece a Deus uma oferta preciosa, uma oferta perfeita, e Caim oferece uma oferta que ele entendeu que era o que lhe sobrava. E a palavra diz que Deus gostou da oferta de Abel, mas não recebeu a oferta de Caim. E então Caim, né, começou a acariciar, receber no coração um sentimento ruim. Ouça o que eu vou te dizer, tá? Sentimento ruim no coração ainda não é pecado, mas é aquilo que Hebreus 12:1 fala, né? É o que, gente? É embaraço. Hebreus fala disso, abre a sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 12, versículo 1, aí nos mostra o começo do processo, para a gente ser enredado pelo pecado, né? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados, nós, ou seja, todo mundo, né? Ninguém escapa, todo mundo está nessa lista, todos nós, seja você de uma aparência mais piedosa ou não, seja você que ora muito e jejuma ou não, todos nós estamos incluídos aqui. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, primeiro, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Em outra versão da Bíblia diz: livremo-nos de todo embaraço. Aí o pecado vem em sequência, né? E do pecado que nos envolve. Em outra versão diz que tão de perto nos rodeia. Então olhe bem para mim, esse é o princípio. Antes de qualquer pecado chegar a bater a nossa porta, o embaraço já está nos envolvendo. Então quando Deus olha para Caim, a palavra diz que o semblante dele já estava transformado. Deus olhou e disse assim: esse cara não está bem, deixa eu conversar com ele. A palavra diz que Deus vai lá e diz: Caim, o que foi que aconteceu? Você precisa ter cuidado, porque o pecado está batendo tua porta. Deus estava dizendo o que para Caim, gente? Tem um embaraço aí no teu coração que eu estou percebendo que se você não cuidar dele, isso pode trazer um problemão para a tua vida. É aquele negócio, sabe, gente, de o marido e a mulher não concluir uma conversa e está sempre na sua vida com uma conversa inconclusiva. Isso por si só é pecado? Não. Esses dois estão sempre se engalfiando e a conversa nunca é concluída, o acordo nunca chega. É um pecado em si? Não. Mas se isso não for tratado, alguém ou algo vai começar a bater a porta, porque esse é o processo. Deus olha para Caim e diz assim: olha, o que eu estou vendo no seu rosto ainda não é pecado, mas o que eu estou vendo batendo no teu coração, isso sim, cuidado. Só que Caim não deu ouvido, né? Então chega aquele momento em que ele arquiteta levar o irmão para o campo, e lá ele o mata. E essa sequência, gente, do pecado, ela é muito bem descrita pelo apóstolo Tiago, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, no próximo livro aí que você está em Hebreus, o próximo livro é Tiago, capítulo 1, Tiago ele descreve didaticamente sobre
esse processo. A partir do versículo 12, olha o que diz a palavra: feliz é o homem que persevera na provação. A palavra provação aí, ela vem da mesma raiz da palavra tentação, tá, gente? Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, em outra versão diz, tendo dado à luz, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera o que, gente? Gera a morte. Pois Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o que? A morte. Esses dias alguém me fez essa pergunta: pastor, quando eu estou vivendo uma tentação na minha vida, é algo que só está ali, rondando os meus pensamentos, isso já é pecado? Isso incute naquela célebre frase, né, que atribuem ao Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele dizia assim, atribuem a ele essa frase, de que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça. Aí Martinho Lutero diz o quê? Eu tenho que impedir é que eles façam o quê? Um ninho na minha cabeça. Essa é a diferença entre a tentação e o pecado. Então Tiago, ele traz uma sequência desse processo. Qual é a primeira parte, gente, do processo do pecado? É a cobiça. Diga comigo, cobiça. Diga de novo, cobiça. Tem gente que não entende o que é a palavra cobiça, né? A palavra cobiça vem da palavra grega atração. É eshelko, atração. Então olhe bem para mim. Tudo aquilo que na minha vida eu sinto atração, essa é a minha cobiça. O processo é esse. Então eu preciso nessa manhã, olhe bem para mim, dizer para Deus: meu Deus, o que é que eu preciso mais lutar na minha vida que me atrai? Mexe com as minhas entranhas, mexe com o meu âmago. A cobiça está nesse nível aí, tá, gente? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que quando alguém traz uma conversa para mim, eu não consigo segurar e fico ali, ó, doido para passar adiante, entenda que você pode ser alguém no mundo espiritual muito tentado, muito tentada para fofoca. Já viu gente assim? Não pode chegar conversa em você, que você já está, ó, para enviar para alguém. Gente, isso acontece de forma tão simples, né? É aquele print que eu faço de uma conversa e envio para alguém. Eu posso estar semeando contenda entre os irmãos. E a palavra do Senhor diz que Deus abomina. Eu preciso, e eu prego nessa manhã para você, que pode estar orando e lutando contra um pecado na sua vida. E todos nós, irmãos, todos nós, esse que está aqui ministrando a palavra, você que está ouvindo, você que está em casa, todos nós temos algo na nossa vida que nós vamos lutar contra isso o tempo todo, até nos encontrarmos com Deus. É aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne, né? Você já viu o contexto quando Paulo fala sobre o espinho na carne? Ele diz que Deus permitiu que ele sentisse aquilo porque ele tinha vivido uma experiência espiritual tão grandiosa que Deus deixou ele com aquilo para que ele não se exaltasse. Você entende por quê? Ou seja, era algo que ele pedia a Deus: Deus, me livre disso. E Deus: não, eu te mostrei algo no céu tão grandioso que se eu tirar, você se torna arrogante demais. Irmãos, tem pessoas que Deus vai deixar você lidar com esses embaraços, sabe? Você resistindo ali,
para que os seus 2 pezinhos continuem no chão e você entendendo: eu sou uma ser humana, eu sou um ser humano, e se eu me descuidar, eu estrago tudo na minha vida. E deixa eu te dizer, você vai ter que lidar com isso até você chegar no céu, porque é vigilância constante. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É o espinho na carne, é o espinho na carne que Deus não tira. Minha experiência pastoral, quantas vezes conversei com jovens que disseram para mim: pastor, eu tenho um desejo e eu não consigo me livrar disso. E a minha palavra era: aprenda a lidar com isso e vencer todos os dias. É aquela história do leão, né? O leão que eu venço todos os dias. Então, no processo do pecado, a primeira coisa que eu preciso aprender a lidar é o que, gente? É o que me atrai, é a cobiça. E aí eu não posso ignorar, irmãos, está aí um perigo fatal para pessoas que querem vencer o pecado. É você fingir que aquilo não mexe com você. É eu fazer de conta que aquilo dali não mexe com as minhas estruturas internas. Porque quando eu finjo que não mexe, eu não tenho inimigo a enfrentar. Então o inimigo vai ser mais fácil de me vencer. Então eu preciso olhar e dizer: meu Deus, na minha vida é isso aqui, ó. É isso aqui que mexe comigo. Não brinque com isso. Se é alguém, não deixe essa pessoa ter acesso a um lugar que você sabe da sua vida que é de vulnerabilidade. Porque a cobiça, a atração, tem a ver com coisas internas. É a primeira parte do processo. Tiago deixa bem claro que quem engravida é a cobiça. Percebem isso? Ele diz. Ele diz: olha, quem engravida para dar luz ao pecado é a cobiça, ou seja, é a minha atração. Irmãos, tem gente que não pode lidar com dinheiro, que a pessoa se perde. Sabia disso? E essa pessoa tem até tino, tem até prática para ganhar dinheiro, mas todas as vezes que Deus abre as portas um pouquinho, essa pessoa se perde na vida. Fica arrogante, trata mal a família, trata mal a esposa, trata mal o marido. Aí sabe o que Deus faz? Deus fecha a porta para você não se perder dele. É o que você tem que assumir: meu Deus, o que mexe comigo, a minha cobiça é grana. Me ajude a eu tê-la sem que isso me destrua. Pegue isso aí e leve para outras áreas da sua vida. O processo do pecado, irmãos, começa na atração. O que me atrai? Tem gente, na verdade, que o que lhe atrai é o poder. Quando essa pessoa tem um pouquinho mais de poder e autoridade na mão, meu Deus, sai de perto, gente. Essa pessoa estraga tudo, só porque recebeu um pouquinho mais de autoridade. Eu tenho que olhar para mim e dizer: meu Deus, é isso aqui. Aqui está o meu ponto de atração que pode me destruir. E ser sincera, ser sincero. Segunda parte, né? Tiago diz que depois da cobiça vem o quê? A tentação. É a tentação, né? Então não se preocupe. O maligno, né, que é o nosso observador mais de perto, ele vai ficar olhando para mim, para você e percebendo: olha, para onde os olhos dele foram, para onde os olhos dela sempre vão. Não se preocupe, irmãos. O papel do nosso inimigo é esse: é saber para onde o nosso coração se inclina, é saber para onde os nossos olhos estão sempre postos. Estava conversando com a Dani ontem, eu vi uma informação, e o quanto a gente acha que ter uma rede social, né, gente, é um favor que alguém está nos fazendo, né? Eu vi um dado ontem dizendo que desde 2007, tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que nós postamos nas redes sociais, seja no Orkut, no Facebook, no Instagram, todas as outras, tudo isso, a Meta, né, que hoje é praticamente dona de tudo, usou tudo isso para alimentar a inteligência artificial dela. Está pensando que essa informação que a gente coloca lá é de graça? Eles vendem a preço de ouro. Então quando você abre o celular e lá tem algo te oferecendo, né? Você já viu como é, né, gente? Você fala sobre café. Daqui a 3 minutos, se você abrir o seu Instagram, já está lá propaganda de cafeteira, de café. O que é isso? A inteligência artificial foi alimentada de tudo aquilo que você gosta. Assustador, né?
A nossa relação com o nosso inimigo também é desse jeito. Ele está sempre olhando para onde os meus olhos estão indo, ele está sempre olhando para onde eu tenho mais tendência de observar, de ficar mais tempo, e ele vai usar tudo isso. Por quê? Porque esse é o processo, né? Primeiro a atração, a cobiça, depois a tentação. E o que é que Tiago diz? Tiago diz exatamente assim: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. Então eu tenho a cobiça, vem a tentação. Se eu deixar, né, aquilo que Martinho Lutero disse, né? Se eu deixar os pássaros fazerem ninho na minha cabeça, a próxima aí é o que, gente? A próxima etapa é a etapa do pecado. Então eu erro o alvo. E como consequência disso é o que? Então o pecado gera a morte. Sabendo disso, né? Paulo, orientando seu pupilo Timóteo, foi que ele disse, 2 Timóteo 2:22, filhinho, foge dos desejos da tua mocidade. Interessante, quando a palavra fala sobre o diabo, diz para a gente resisti-lo, né? Não tem nenhum problema não, tá, gente? Do diabo a gente não tem que fugir não, o diabo a gente tem que resistir mesmo. Com o que, pastor? Coração, com jejum, com dedicação ao Senhor, amém? Agora em relação à atração, sabe qual é a proposta de Paulo para Timóteo? Sai fora, você não vai conseguir resistir. Por que eu, como homem casado, eu como mulher casada, eu entendo que determinado ambiente pode ser um ambiente propício para destruir a família que eu tanto busquei construir. E eu acho que eu sou forte para estar nesse ambiente. Porque, irmãos, o pecado dá trabalho, né? Você tem que esconder, você tem que mentir, você tem que fingir, você tem que esconder senha, meu Deus do céu. E tem gente que está nesse trabalhão, sabe? Trabalhão, ainda não pecou não, mas está no trabalhão. Deixa eu te dizer, você não vai ter resistência. Você vai colocar a perder tudo aquilo que Deus te ajudou a construir. Saia fora. Saia de perto. Queime pontes para o teu bem, para o bem do teu milagre, para o bem da tua família, para o bem do propósito de Deus na sua vida. Porque isso vai gerar a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para vocês 4 coisas que o pecado dá, né? Primeiro, dá trabalho realizar o pecado. Dá trabalho esconder o pecado. Dá trabalho lidar com as consequências do pecado. E dá trabalho viver com as marcas que o pecado traz. Vou repetir: dá trabalho realizar o pecado, dá trabalho esconder o pecado, dá trabalho lidar com as consequências do pecado e dá trabalho conviver com as marcas que o pecado traz. Eu quero trazer rapidamente essa história para elucidar esse trabalho que dá. E eu vou falar de quem? Tem como, né? Vamos falar de Davi. Deus tinha abençoado Davi, gente, em todas as áreas da sua vida, mas entenda, tá? Todas as áreas mesmo. Deus o prosperou, tornou ele um líder excelente e respeitado. Pra vocês terem uma ideia, gente, quando Davi mudou para Jerusalém, o seu novo palácio, ele não precisou gastar um centavo. Quem deu o palácio a ele foi o rei de Tiro, com tudo dentro. Foi um presente do rei da nação vizinha. Davi estava bem. Ele precisava lutar só uma última batalha. Ele já tinha reconquistado todas as terras de Israel, ele só precisava lutar uma última batalha. Tudo estava dando certo, tudo estava sendo aprovado, tudo estava indo muito bem. Até que nessa última batalha ele decide não ir. 2 Samuel capítulo 11. A palavra diz que os reis foram para a guerra e ele decidiu não ir. Mandou Joabe, seu general, seus soldados, e ele fica em Jerusalém.
Numa tarde ele acorda, depois de possivelmente uma soneca, né? E ele vai dar um passeio na varanda da sua casa e ele vê uma mulher tomando banho. E a palavra diz que ele manda chamar aquela mulher. Aí ele já teve que ter um cúmplice, né? Porque pecado, gente, dá trabalho. Pecado você tem que ter gente para colocar anteparos, para ir escondendo, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Para ele perguntar, ei, diz aí, qual é o WhatsApp aí da tal da Batseba lá? Quero mandar uma mensagem para ela. Não tinha. Ele teve que pedir para alguém ir lá fazer o serviço sujo, né? Porque sempre que nós estamos tentando esconder um pecado, foi assim com Eva e foi assim com o seu marido Adão, né? Os dois se esconderam juntos. A gente sempre precisa de um cúmplice para encobrir. O Michael Murdock diz que aquele que peca com você, pecará contra você. É assim que diz o Michael Murdock. Aquele que peca com você, pecará contra você. Essa é uma regra que não falha, irmãos. É uma regra que não falha. A gente viu no Brasil isso alguns anos atrás, né? Quando todos nós começamos a conhecer um instrumento chamado delação premiada. Foi exposto para todo o Brasil. Hoje a Suprema Corte tenta abafar isso, mas foi exposto. Quem peca com você, pecará contra você. Não se preocupe, essa é uma regra que não falha. Davi então pede para alguém lá chamar Batseba e trazem Batseba. Não sei, tá, gente? Eu quero analisar com vocês detalhes da história. Não sei se tinha passagem subterrânea, não sei se tinha passagem secreta. O certo é que não foi ele que foi pegar a mulher, ou seja, para o pecado dele, já tinha alguém envolvido com ele. A palavra diz que trazem Batseba e leva ela na casa do rei. Quem era Batseba? A esposa de Urias, um dos seus melhores e mais fiéis soldados. Ele se deita com ela e depois ela volta para casa. Como foi essa chegada dela lá? Quem trouxe? Alguém estava acobertando o pecado. Alguns dias depois ela manda um recado para ele: estou grávida. Naquela época não tinha o WhatsApp, tá, gente? Não foi no celular dele que ele recebeu. Alguém trouxe a notícia. Não sei se foi uma carta fechada, selada, não sei. O certo é que ele teve a notícia: estou grávida. E agora ele precisa resolver o problema. Então ele manda chamar o marido da mulher. Porque pecado dá trabalho, né, gente? Pecado dá trabalho. Ele manda chamar o marido da mulher e diz: olha, você vai voltar amanhã, mas eu quero saber como é que está lá a guerra. Como está Joabe, os outros soldados. E Urias dá um relatório: está tudo bem, a gente está avançando, Deus tem nos dado vitória e tal, e tal. Ele disse: você volta amanhã. Você volta amanhã para a batalha, tá bom? Pode dormir. Aí a palavra diz que, ele ainda disse, né? Vá para sua casa, tome um banho e vá dormir. A ideia dele era o quê? O rapaz vem, vai para casa, toma um banho, nunca mais tinha visto a mulher, se deita com a mulher, daqui a pouco aparece a barriga, né? Tá tudo bem. Só que Urias não foi para casa. A palavra diz que ele foi dormir com os soldados, onde ficavam os soldados da guarda pessoal do rei. Ele foi dormir lá. Eu gosto demais desses detalhes. A palavra diz que assim que Urias sai, Davi manda um presente para ele, porque pecar dá trabalho, né, gente? Para a gente pecar, a gente tem que ir ajeitando algumas coisas. É isso. A palavra diz que Davi manda um presente para ele. No outro dia, dizem para Davi, se alguém disse, é alguém que estava envolvido na trama, né? Davi, ele não foi para casa não. Ele dormiu lá junto com os soldados. Davi então chama e pergunta: por que você não foi para casa? Gente, depois leia, tá? Capítulo 11 de 2 Samuel. É linda a declaração de Urias. Urias diz para ele: como que eu poderia ir para casa, tomar um banho e deitar com a minha mulher? Se o meu comandante Joabe está dormindo numa tenda, se os meus amigos soldados estão dormindo ao relento. Ele diz para Davi: eu estaria pecando contra Deus e contra o Senhor. Gente, isso já deveria causar um constrangimento naquele que estava pecando, né? Mas entenda, tá? O pecado que não é assumido, a gente sempre dobra a aposta. Lembra que eu expliquei isso alguns domingos? O nome disso é o que, gente? Iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu dobro a aposta.
Iniquidade é quando eu dobro a aposta pensando, eu vou bancar isso. Eu lembro do célebre pastor que disse que o pecado é aquela bomba de nitroglicerina que eu estou manipulando ela no sol, achando que eu banco isso. Ela pode explodir na minha cara. O pecado é isso. E Davi estava achando que com aquela bomba de nitroglicerina ele podia manipulá-la ao sol. Então ele dobra a aposta e diz para Urias: você não vai amanhã. Você não vai hoje, você só vai amanhã. Você vai dormir e amanhã você vai. Só que naquela noite ele preparou um banquete. E eu gosto desse detalhe. A palavra diz que ele embriagou Urias. Mandou descer vinho e embriagou Urias. Porque ele pensou o quê? Ele vai perder a consciência, então ele vai para casa, vai cumprir a ordem. Só que lá é do engano, né? A palavra diz que Urias voltou a dormir com os soldados e não foi para casa. Então Davi pensou, agora não tem mais jeito, vou ter que ir para o plano fatal. Faz uma carta dizendo para Joabe que ele colocasse Urias no pior ponto da batalha para que ele morresse. Agora ele já tem outro cúmplice. Os irmãos acham que Joabe, quando pegou essa carta, ele deve ter pensado o quê? Por quê? Gente, Urias era da tropa de elite de Davi. Quando Davi se escondeu na caverna de Adulão, Urias foi um dos primeiros que chegou. Na tropa de elite de Davi era aquele que guardava o rei. Urias era daquele grupo que quando Davi diz assim, que vontade que eu estou de tomar água lá da fonte de Belém, a palavra diz que eles entraram no destacamento do exército filisteu e foram lá pegar água para Davi. Urias era desse time. Será que era fiel? Joabe recebe a carta e coloca Urias no pior ponto da batalha. E a história vocês conhecem, ele morre. Joabe manda um recado para Davi dizendo, olha, a gente se aproximou demais da muralha e infelizmente alguns combatentes morreram. E o rei pode pensar, por que a gente foi tão imprudente? Eu vejo Joabe até encenando, né, gente? Porque ele já estava cúmplice do pecado de Davi. O rei pode perguntar, por que a gente foi tão imprudente, se aproximar tanto? Mas a guerra é assim, a batalha é assim, leva os nossos melhores. E Davi responde em outra carta dizendo para ele, é isso mesmo, lamentamos a perda dos nossos heróis. A Batseba, quando recebe a notícia, passa um tempo de luto. Passado o luto, a palavra diz que Davi a chama para o palácio e se casa com ela, e ela tem um filho. Os irmãos sabem a sequência desse fatídico episódio. O profeta Natã diz, quando encontra Davi e o enfrenta, diz para ele, Davi, a espada não vai se apartar da sua casa, a espada não vai se apartar da sua família. Irmãos, depois do capítulo 11 de 2 Samuel, quando a gente olha para a família de Davi, é uma tragédia atrás da outra, porque pecado dá trabalho, como eu coloquei aqui na sequência, né? Dá trabalho realizar o pecado, dá trabalho esconder o pecado, dá trabalho lidar com as consequências do pecado, e dá trabalho conviver com as marcas que o pecado traz. Lembra de Joabe, que foi cúmplice de Davi? Se preocupe não, a regra do Mike Murdock se concretizou na vida dele, porque quem peca com você, vai pecar contra você. Foi Joabe quem matou o filho mais velho de Davi, e por ironia, né, usou a mesma ferramenta, o mesmo instrumento que tinha matado Urias. A palavra diz que foi Joabe que pegou dardos de flecha e cravou no peito de Absalão, contrariando uma ordem do rei, pois o rei tinha dito que ninguém podia tocar em Absalão. Foi Joabe que fez isso, porque pecado dá trabalho, né? Foi Joabe que, quando Davi já estava velhinho e já tinha dito que Salomão seria o rei, foi Joabe que se mancomunou com Adonias, um filho de Davi, que queria o trono, e foi Joabe quem dividiu o exército de Davi praticamente na metade, para tomar o reino. Davi estava na cama, não conseguia nem mais se levantar, era um senhor idoso, e Joabe estava agora do outro lado da sedição, da rebelião,
Porque quem peca com você, pecará contra você. Porque pecado dá trabalho. Naquele momento Joabe ajudou Davi. Passou um tempo, agora ele se torna adversário ferrenho de Davi. E como eu disse, dá trabalho realizar o pecado, dá trabalho esconder o pecado, dá trabalho lidar com as consequências do pecado. E por fim, dá trabalho lidar com as marcas que o pecado traz. Eu encerro a minha palavra dizendo isso. Todas as vezes que a palavra fala sobre Davi casado com Betseba, aquela mulher nunca foi chamada a mulher de Davi. Sempre foi chamada na Bíblia de a que fora mulher de Urias. Mateus capítulo 1, versículo 6, quando a Bíblia traz a árvore genealógica de Jesus e lá está Davi, quando a palavra diz que Salomão foi filho de Davi com Batseba, aquela que fora mulher de Urias. Por quê? Porque o pecado sempre vai nos acarretar o trabalho árduo de lidar com as marcas dele. Quantos filhos hoje têm que lidar com as marcas do pecado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó? Todos nós temos que lidar com isso, gente. A humanidade, ela está fadada a isso. Que o Senhor nos livre disso. A minha oração nessa manhã, eu fiz isso no culto das 7 da manhã e farei agora. Eu quero orar por você que olha para a sua vida e diz assim: pastor, eu estou lidando hoje na minha vida com as consequências disso que você falou. Estou lidando com as consequências, exatamente agora. O Senhor tem me restaurado, o Senhor tem me dado um tempo de cura, mas hoje na minha vida eu estou lidando com as consequências do pecado. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está dizendo hoje: pastor, eu estou lidando com as marcas que o pecado provoca na vida de alguém. Já passou, já superei, já vivi toda a consequência e graças a Deus já venci, mas ainda lido com as marcas. De vez em quando eu ainda tenho que lidar com isso, com as marcas. Já venci as consequências, mas agora eu preciso lidar com as marcas. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está dizendo: pastor, eu estou vivendo na minha vida hoje o pecado. Ouvi toda essa palavra, ouvi o que você me diz, e eu quero me libertar disso. Eu não quero mais viver assim. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero orar por você. E eu quero orar por você que está dizendo assim: pastor, graças a Deus, eu não estou vivendo esse momento um pecado. Graças a Deus, já cometi falhas, mas já venci. E hoje, graças a Deus, estou vivendo uma vida desvencilhada disso. Eu quero orar por você para que Deus te guarde. Porque entenda, precisamos estar alerta o tempo todo, vigilantes o tempo todo, sempre alerta, para não sermos surpreendidos. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar, por favor. Em nome de Jesus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do teu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Diga isso: eu sou abençoada, eu sou abençoado. Que ninguém nunca diga diferente de você. Não importa o que você já viveu na sua vida, você é abençoada. Você é abençoado. Todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm e me chamam. todo dia vem as tentações, me
chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Livra-nos, Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Levante as suas mãos para os céus e declare isso no mundo espiritual. Declare isso. Eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar ao teu lado. Diga isso, pois essa é uma verdade. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Oh meu Deus, te pertencemos. Eu sou abençoado. Pertencemos a ti. Se vivo obediente. Sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todos os dias. As tentações. Oh meu Deus, nos livre disso. Nos livre de toda cobiça, de toda atração, de toda tentação, de toda proposta. Nos ajuda, meu Deus, para fugirmos disso. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Renove a sua aliança com o Senhor. Aí no teu lugar, renove a sua aliança com Deus. Livre-se de todo embaraço nessa manhã. Livre-se de todo embaraço nessa manhã. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Coloque as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, se tem alguém aqui nessa manhã que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa palavra chegou no teu coração e você quer viver de fato uma mudança na tua vida. Você quer viver uma nova vida transformada, liberta em Cristo Jesus, entregando a tua vida para a glória dele. Você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador. E se há alguém aqui nessa manhã que quer tomar essa decisão, eu convido você a sair do seu lugar e vir diante do altar, receber Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está tomando essa decisão. Você precisa dizer isso publicamente. Dizer: Jesus, eu quero viver uma mudança significativa na minha vida. Eu quero viver uma transformação que por mim mesmo eu não consigo criar, eu não consigo fazer, mas através do teu Espírito Santo eu quero viver. Se você está tomando essa decisão nessa manhã, venha diante do altar do Senhor. Eu quero orar nesse momento, fazendo essas 4 orações, e enquanto eu estiver orando, você pode sair do seu lugar e vir diante do altar do Senhor, e eu vou orar por você. Meu Deus, eu oro nesse momento por essa pessoa que está vivendo as consequências de um pecado, tem buscado viver uma nova vida, tem buscado viver novas experiências, mas de fato tem vivido consequências, meu Deus.
consequências na família, consequências nos filhos. Livra. Tenha misericórdia dessa pessoa no nome de Jesus. Derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia. Faça um novo tempo nascer, um tempo de justiça, meu Deus, um tempo de paz, no nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está vivendo, tentando conviver com as marcas que o pecado deixou. Já venceu as consequências, mas agora, meu Deus, tenta lidar com essas marcas que às vezes vem acompanhando uma história de uma família, meu Deus. Às vezes vem acompanhando, meu Deus, a história de um casamento. Eu quero pedir a tua misericórdia sobre a vida dessa tua filha e desse teu filho. Eu oro nessa manhã por essa pessoa que confessa que está vivendo exatamente agora um tempo de pecado. Reconhece, conscientemente reconhece e se arrepende. Que o Senhor derrame o teu sangue, Jesus, purificando todo o pecado, derramando a tua graça, como diz a tua palavra, trazendo o tempo do refrigério. Que seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. Eu oro por essa pessoa que graças a Deus não tem vivido, meu Deus, um tempo de falha, de pecado, mas que o Senhor acrescente graça, que o Senhor acrescente prudência, que o Senhor acrescente vigilância, e que todos nós, meu Deus, estejamos sempre vigilantes, entendendo que só estamos guardados e protegidos debaixo da tua poderosa mão, lavados pelo teu sangue, Jesus. Nós queremos estar neste lugar, no nome de Jesus. Derrama sobre nós o teu favor, derrama sobre nós a tua graça, e que sobre as nossas vidas, meu Deus, se concretize o plano de salvação. Declaramos que em ti, no teu sangue, Jesus, nós lavamos todos os nossos pecados. Conscientemente reconhecemos que somos pecadores e entregamos a nossa vida completamente nas tuas mãos. Escolhemos o Senhor, sempre escolheremos o Senhor. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Pela última vez, diga isso. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Escolhemos a ti, meu Deus. Escolhemos a tua amizade. Escolhemos a ti, Jesus. Essa é a escolha da nossa vida. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Obrigado por essa manhã na tua presença. Leva-nos em paz, guardados, protegidos, guiados pela tua poderosa mão. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja, permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Ótima semana. Que o sangue de te guarde. Que o sangue de Jesus te purifique e te guarde. Em nome de Jesus. Vai em paz.